muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, BBM. Continuo no Centro Histórico de São Paulo, bem pertinho do endereço antigo. E você sabe que a programação do SBA se assiste pela Parabólica, pela Claro TV, NET TV, também pelo Facebook, tem lá um canal. E o programa Mercado Futuro está nas 5 principais redes aí que a gente usa, ou costuma usar, além da TV. Você pode abrir lá o programa mercadofuturo.com.br na internet. À esquerda da sua tela tem lá o ícone do YouTube, do Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Tem um monte de coisa para vocês verem lá, textos, fotos. E o programa fica no YouTube, você pode ver quantas vezes quiser. E mesmo sem ser oficial, eu, comigo mesmo, tenho um concurso lá que eu fico vendo quem que rende muitas visualizações. Por exemplo, eu acompanho, dia sim, dia não, dou uma olhadinha lá para ver. Bom, é isso aí. Então vai lá no site e aproveite essas informações. Bem, existe eu acho que é uma premissa que não é muito verdadeira, que o problema do agro brasileiro é comunicação. Dizem que o agro não consegue se comunicar com a sociedade nas grandes cidades. Eu não concordo com isso, mas quem sou eu? Eu acho que a comunicação não está sendo feita do jeito correto. Eu vou dar um pequeno exemplo de um artigo que eu escrevi e já passo a palavra para o meu entrevistado. Por exemplo, chegar aqui para a cidade, 20 milhões de habitantes de São Paulo, falar, olha, a economia brasileira não cresceu, mas o PIB agrícola cresceu. Vocês podem me dizer quantos brasileiros aqui na capital sabem o que quer dizer PIB, Produto Interno Bruto? Sabe o que é isso? Não sei. Então, minhas dúvidas estão por aí. Se o problema é comunicação ou como se comunicar. Por exemplo, o Vitor aí eu tenho certeza que sabe que a soja é importante porque a gente exporta para a China, a gente consome, os nossos franguinhos, porquinhos e boizinhos também comem. Não apenas isso, a comida que chega no supermercado é carregada em caminhão que pode ser movido com uma parte de biodiesel que vem justamente da soja. Então você olha, a soja não é só aquela graminha, aquele arbusto, tem outras coisas. Como eu não sou da área, eu trouxe uma pessoa aqui para falar de comunicação no agro, que é o Altair Albuquerque, da Texto Comunicação Corporativa. Altair, você vê que eu falo para chuchu, né? Agora, você dizer que não é de comunicação, não entende do assunto... Não, mas não sou especialista. Quem é especialista em pegar a empresa do agro e fazer essa empresa comunicar com a sociedade é a tua empresa, você e teus meninos lá, e meninas, né? Pois é, mas não é uma tarefa fácil, você falou bem. Acho que, em geral, as pessoas, nós, assim, os profissionais de comunicação, as empresas, sabem o que tem que fazer, mas talvez não levem as estratégias muito a fundo, acabam fazendo superficialmente. E outro detalhe que eu acho que é imprescindível, assim, o agronegócio é muito grande, então você tem muitos caminhos na comunicação. Você dificilmente vai conseguir com um único caminho, uma única estratégia, alcançar todos os resultados. E do outro lado você tem a sociedade, que é múltipla. Você tem jovens, você tem adultos, você tem as crianças, você tem os teens, você tem os baby boomers, você tem... millennials, YX, enfim. E é difícil falar com todos eles. E acho que aí tem até o principal desafio. O primeiro ponto, acho que na comunicação o que precisa ser definido é assim, qual é o seu público, quem você quer atingir. E a partir daí buscar estratégia. No agronegócio, acaba sendo uma tarefa, vamos dizer assim, um pouco mais fácil, mais simples talvez, porque você, como empresa, como entidade de classe, você tem um público-alvo primário, que é direto, que vai falar com o seu associado, ou com o agricultor, ou com o avicultor, ou com o pecuarista, ou com o plantador de soja, e por aí vai. Então, assim, a sua comunicação ela é mais direta porque a linguagem, tanto a indústria
quanto os seus profissionais sabem, quanto o produtor entende. E essa é uma outra questão. Não adianta, como você citou o exemplo do PIB, não adianta você levar a mesma comunicação que você faz do agro para o agro para a sociedade. Então, são vários desafios que vão se colocando à frente. Mas, efetivamente, eu acho que algumas iniciativas têm sido feitas, mas não tem aquele super movimento organizado de todo o agronegócio para se comunicar com a sociedade. Você se recorda, há alguns anos, tinha um projeto Sou Agro, né, que tinha esse objetivo, mas ele teve vida curta e os resultados foram questionáveis. Assim, não conseguiu, não foi tempo suficiente para você saber se realmente aquele era o caminho da comunicação. Enfim, Ash, podemos ficar falando o tempo que você quiser aqui, mas as estratégias são diferentes para diferentes públicos, para diferentes linguagens e diferentes objetivos, na verdade. Então, mas aí é que está. Você já tem uma certa tem um caminho aí que você já percorreu com a texto. Hoje você tem um mar de ferramentas. Por exemplo, eu não sei como é que você lida lá na texto, mas eu tenho dito aqui mais de uma vez por dia. Quando alguém vem aqui e fala assim, qual é o teu público? Eu digo, não sei. Aí como não sabe? Pô, a partir do momento que eu estou na televisão, eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, eu estou no YouTube, não sei mais quem é meu público. Imagino que é variado. Mas a questão é saber que público que você quer atingir. Eu acho que esse é essencial. A partir de que público eu quero atingir, eu desenvolvo minha estratégia. Realmente, assim, há um posicionamento digital, né? Se fala muito de que as empresas, as pessoas, as entidades, enfim, todos têm que estar no mundo digital. Eu concordo, eu acho que tem que estar mesmo, porque são mais, você citou 5 mídias aí que você está presente, são 5 outras ferramentas adicionais que você pode se relacionar com pessoas que têm interesse em comunicação, em agronegócio, no trabalho que você faz. Então, assim, primeiro ponto, acho que você precisa ser encontrado. Esse eu acho que está à frente de qualquer um. Nas suas mídias, você não sabe quem é seu público, mas você consegue analisar e consegue hoje, com as ferramentas disponíveis, até direcionar, falar, poxa, eu estou atraindo esse perfil de público. Então, vamos direcionar o conteúdo, a comunicação, para fazer com que esse público, mais desse público, se interesse pelo meu trabalho. No caso do agronegócio, como eu disse, não é redundância, mas apenas para enfatizar, é uma tarefa um pouco mais simples, porque os dois lados do B2B aí, eles sabem o que eles precisam, um conhece a linguagem do outro, fica mais fácil. Agora, quando você vai para o mundo da internet, o mundo digital, você acaba pegando todas as pessoas, desde alguém que viva do agronegócio, viva para o agronegócio, ou alguém que conhece um profissional do agronegócio, conhece uma empresa, enfim, tem relacionamento com o agronegócio de alguma maneira, ou simplesmente aquele apaixonado por carne bovina, que quer comer um bom bife e tal, enfim, ele de uma certa maneira, em algum momento, conforme se aprofundam aí as questões de comunicação, a interligação do boi com a carne, enfim, ele vai ser atingido ou vai buscar, vai cair lá no perfil dele, no feed dele, alguma informação ligada ao seu negócio que pode interessar e ele pode se seguir. Tem uma coisa curiosa, nós vamos para o intervalo já, mas tem uma coisa curiosa. Eu tinha um telespectador que se comunicava comigo, e era eu brinco, né, dizia que era banzo, saudade. Ele morava em Miami e há muitos anos, e adorava ver programa de agro, porque ele era de origem da terra, né? Era do interior. E ele viu o programa porque ele gostava de lembrar dessas coisas. Quer dizer, os motivos são tantos que a gente não vai dar conta aqui. Mas eu converso com o Altair Albuquerque, da Texto Comunicação Corporativa. Nós vamos no intervalo, voltamos já. Até já. Ok, estou de volta para o programa Mercado Futuro. Eu converso com o Altair Albuquerque, jornalista, e é o CEO da Texto Comunicação Corporativa, é o comandante lá. Estamos falando desse negócio de comunicação. Eu não sei se ficou claro, mas você concorda comigo que o agro se comunica com a cidade, ou não? Eu acho que não se comunica do jeito que devia. Quer dizer, eu acho que
É por aí mesmo, por aí. Acho que são feitas algumas iniciativas historicamente e tal, e mesmo as empresas estão procurando se aproximar de influenciadores, inclusive do mundo urbano, ligado aí a bem-estar, comportamento, sustentabilidade, meio ambiente, além de influenciadores ligados à gastronomia e tal, que tem um link direto com o negócio. São passos. Eu acho que nós estamos ainda num processo, na fase 1, vamos dizer assim, desse processo de integração. Você vê que em outros países, mesmo sem internet, a questão do campo com a sociedade tem uma relação muito mais consolidada. Nos Estados Unidos, por exemplo, que o produtor rural lá é saudado, mas isso é uma cultura que vem de décadas, séculos, enfim, de valorização da produção. Né? No Brasil, isso teve... não teve essa relevância tão grande, ou seja, não teve essa preocupação. Então, esse é um trabalho que está sendo construído. Eu acho que nos últimos anos, até pela força econômica do agronegócio, ele aparece muito mais nos noticiários das TVs em geral, as TVs abertas e tal, do que no passado. Então, começa a ter movimentos. Aí, por outro lado, empresas, entidades começam com iniciativas. Então, fase 1, mas tem muito ainda que fazer. Então, outra coisa que eu quero ouvir tua opinião, eu não sei se já perguntei isso, se perguntei, vou perguntar de novo. Eu fui numa coletiva aí, já era chamada como coletiva de imprensa, primeiro, num lugar inusitado, no MUB, já perguntei isso. Né? Não, mas acho que você já comentou comigo nesse caso. E não entendi nada, porque tinha eu e mais 2 jornalistas do estilo esse. O resto era um grupo que andava para um lado, nas tuas estratégias, você usa... Eu acho que esse negócio de digital influencer é uma coisa meio complicada, mas não vou falar nem bem nem mal. Mas esse tipo de... O digital tem importância no teu trabalho lá, na tua estratégia? Você usa? Você começou o programa falando das suas mídias e que você fica acompanhando a visualização dos vídeos e tal. Nós estamos falando de audiência. Então, assim, um dos indicadores de relevância das estratégias de comunicação é a audiência. Quantas pessoas estão sendo impactadas. Isso resolve? Não necessariamente. Você pode estar impactando uma série, um número grande de pessoas, mas que sejam de áreas totalmente diferentes daquelas que você quer atingir, ou que, no caso, as empresas querem vender determinados produtos ou serviços, pode estar atingindo outro tipo de público. Então, assim, a relevância é importante? É essencial. Agora, ela pode ser maior ou menor de acordo com as suas estratégias. Não necessariamente você precisa atingir uma audiência muito grande para ter relevância no seu negócio. Por quê? De repente, o universo a ser atingido, o alvo, pode ser menor, não precisa ser todo mundo. Só que, no momento atual, o número de seguidores nas mídias sociais, quantas pessoas são alcançadas por determinados vídeos ou notícias digitais, uau, isso tem uma importância devida. Muito grande hoje. Agora, se está certo... se está dando resultado ou não, essa é uma outra discussão. Porque acho que a comunicação hoje ela é multifacetária, o que chama de multiplataforma. Então você tem que estar no site, você tem que estar no digital, mas você tem que ter que estar presente num veículo consolidado como o SBA, numa revista, num jornal, numa agência de notícias, ou seja, na verdade, o seu público, qualquer que seja ele, tem que te encontrar. Para ele te encontrar, você tem que estar presente. Não basta você apenas ter a mídia, você tem que estar atuante, porque tem também aquela figura que ele te acompanha nos seus canais e, de repente, vê lá que você ficou uma semana sem postar alguma informação. Fala, acho que o Antônio Resch não está tão preocupado com essa mídia, então também vou deixar de segui-lo. Pô, não me assusta. Simples assim, mas... Não me assuste, porque agora vai chegar feriado de fim de ano. Não estou desinteressado, não. Boa. Não tem que avisar, né? Vocês fiquem aí que eu estou aqui. Mas, por exemplo, na estratégia, quando você monta a estratégia, você já combinou, evidentemente, com o cliente, o que ele quer. Na mídia social, por exemplo, eu queria saber se
Quando tem uma má notícia para o seu cliente, você faz uma entrevista, uma coletiva, enfim, fazia. Hoje, além da coletiva, você tem o que chama de viralização, é isso? É uma praga, né, cara? Porque alguma coisa errada, ela vira um monstro, um tsunami. É verdade. Você tem uma atitude para a mídia tradicional e outra, tem que ter outra para as mídias digitais, não? Vamos falar de agronegócio, né? Ah. Os influenciadores de agronegócio no mundo digital. Isso ainda está numa fase inicial também. Eu ia te provocar, além de mim e de mais uns, quantos tem? Não, tem bastante gente, assim, aparecendo. Relevantes ainda são poucos. Porque, da mesma maneira que tem um veículo de comunicação, o SBA, quantos anos tem o SBA? 20 anos. Por aí. Ou uma revista, a revista Granja, que está fazendo 75 anos agora, a revista Globo Rural, a revista DBO Rural, que é líder em pecuária, ou seja, eles têm muito tempo de estrada. Os influenciadores é a mesma coisa. Então, não adianta, eles vão conquistando mais seguidores e tal, com o tempo, de acordo com as suas estratégias, de acordo com os conteúdos que vão postando. Só que chega um momento, ele tem uma audiência grande, mas isso está efetivamente gerando receita para o influenciador, porque na verdade ele precisa sobreviver também, né? Aí ele vai buscando outras estratégias. Essa parte eu gostei. Opa! Receita, né? Quem não gosta? Até receita de bolo. Nós vamos por esse intervalo, a gente já volta já. Eu converso com o Altair Albuquerque da Texto Comunicação Corporativa. Até já. Ok, estou de volta. A conversa é com o Altair Albuquerque, jornalista, Texto Comunicação Corporativa, falando sobre comunicação. Bom, Silvio, você estava falando, você concluiu aquele negócio de receita? Você gostou da receita? Gostei dessa parte. Os digital têm que ganhar dinheiro, é isso? Tem que sobreviver, assim como os veículos de comunicação tradicionais, né? Agora, eles estão ganhando dinheiro? Essa é uma pergunta importante, porque em regra não. Mas alguns começam a achar o caminho certo para poder ser rentabilizado. Opa, então, mas o que dá certo para o seu perfil profissional pode não dar certo para outro. Então, cada um está achando o seu espaço, achando o seu caminho. Então, tateando. Por isso que eu digo que é a fase inicial desse movimento de influenciadores. Tem outras áreas, a área de entretenimento, as personalidades, o mundo televisivo e tal. Puxa, aí sim os influenciadores eles têm uma rentabilidade bastante expressiva. Muito mais até que os seus trabalhos normais. No mundo agro, esse processo começa a aparecer em alguns casos, alguns eventos de entidades, de empresas e tal, que eles patrocinam a ida de influenciadores para ter retorno, enfim. Mas esse é um processo ainda. E mais uma vez, a questão é identificar se a sua estratégia atende os interesses, ou seja, se o seu perfil atende os interesses de determinada empresa que vai contratar o seu serviço, e gosta da sua audiência e valoriza a sua audiência, né? Enfim. Eu tenho sonhado quase que diariamente com investidor anjo, mas não arranjei nenhum. Eu tive num Inova Bra, né? O coworking lá do Bradesco, como tive no Cubo, no Ideas for Milk. E no Inova Bra, num workshop que eu fui apresentar, fizeram um trabalho de comunicação de empresas, de uma maneira geral, não apenas startups. Eu fiquei impressionado com o número, é uma pesquisa pequena, 300 pessoas, uma coisa. E eu fiquei impressionado com o pequeno número de pessoas dispostas a investir em comunicação. Sabe, era coisa de 8%. Uns faziam eles mesmos, enfim, é uma pesquisa muito curiosa. No agro, se 10% das empresas tivessem assessoria de imprensa, nós íamos estar rindo nós dois aqui, né? Pô, agora você tocou num ponto que me interessa, né? Então, você já falou da parte que me interessa,
prestar atenção, chamar o digital e tal. Vamos lá. Não, realmente, também está num processo, mas está mais avançado. Eu acho que hoje as empresas pequenas, startups inclusive, médias e grandes, tal, elas entendem, em regra, a importância da comunicação. E investem, umas mais, outras menos, de acordo com as suas estratégias, mas os investimentos acontecem. Então, assim, é muito mais simples, muito mais fácil apresentar um projeto de comunicação para uma empresa hoje, para uma entidade de classe, qualquer que seja o tamanho dela, qualquer que seja o faturamento e o negócio que ela esteja envolvido, porque quem está do outro lado, o profissional que está do outro lado da empresa, entende a necessidade ou a contribuição da comunicação. Se vai chegar a um acordo, isso é uma outra discussão. Mas, com certeza, isso entende. Acho que um fator que também importa muito nesse processo, para ser uma relação positiva entre uma assessoria de imprensa e uma empresa, as necessidades da empresa em termos de estratégia, se é apenas de posicionamento, se é ação reativa, não, vamos ser proativos, vamos divulgar determinada tecnologia, ou produto, ou serviço, ou evento, o que quer que seja, enfim. E do outro lado, há assessorias um pouco mais estratégicas, um pouco mais focadas em gerenciamento de crise, enfim, também há tipos diferentes, porque a comunicação corporativa também vem progredindo bastante. Então, assim, acho que o casamento perfeito diz respeito diretamente à sintonia. Então, o serviço que eu ofereço, e a TESP particularmente tem um trabalho muito voltado para resultado, a gente procura buscar e oferecer bastante resultados para os nossos clientes, com que as empresas buscam. E mais uma vez, aí você entra numa outra discussão. Quantidade de divulgações pode não ser o fator número 1. A qualificação dessa divulgação, a regionalização, minha atuação é mais no sul, mais no norte, mais no centro-oeste, enfim, a comunicação tem que acontecer, enfim, tem que atender as estratégias, as necessidades das empresas e dos clientes, enfim. O que eu sempre passo para a minha equipe, assim, nós temos que nos adequar às estratégias do cliente. Então, você tem que buscar ou realizar aquele trabalho que atende às expectativas. Não adianta você, como empresa de comunicação, fazer o trabalho que você acha legal, mas que não gera o resultado que as empresas buscam. Então, tem um negócio, eu te perguntei essa coisa das empresas terem assessoria, justamente para a pergunta seguinte. Eu não sei bem o que isso quer dizer, mas eu recebi uma notícia de que a Nestlé, uma das maiores empresas de alimento do mundo, está usando o tal do blockchain para você saber, quando você pega lá um produto da Nestlé, digamos que seja uma água, né? Via blockchain eu vou saber de onde veio essa água para questão de sustentabilidade, né? Então eu estou imaginando, não sei se você vai concordar, que é o seguinte, por exemplo, quem produz carne, quem produz leite, quem produz não importa o quê, o mundo hoje quer muito saber de onde vem isso, como é que foi feito e tal. Né? Isso, para mim, é uma linha direta, uma linha grossa. Comunicação. Quem faz isso é comunicação. Perfeito. É por aí eu estou... Em grande medida, sim. Agora, a tecnologia, ela também tem a sua utilidade explicitamente no negócio, né? Óbvio que a Nestlé está fazendo isso por uma série de demandas internas e externas do mercado, enfim, mas ela tem objetivos também como de ter lucro, de buscar resultados, essa questão toda. Até você foi falando, me lembro, por exemplo, esse ano a Índia, por conta lá da peste suína africana, aumentou a compra de carne brasileira, frango, suíno especialmente, e carne bovina, que bateu recordes e tal. E acho que foi o ano que ela mais liberou frigorífico para exportar. E uma parte dessa liberação remotamente, ou seja, sem fazer a visita. Fizeram por Exatamente. Skype, então, tem um pouco de tem muito de tecnologia aí. Então, é a tecnologia ajudando também a gerar negócio. Ajuda na comunicação? Sem dúvida que ajuda na comunicação, mas
nesse caso específico, acho que a base é o negócio, é facilitar o negócio, porque eles estão lá com uma demanda grande, e, enfim. A Nestlé é assim, como outras empresas, só pegar o exemplo que você citou, então toda hora economia dinâmica. A própria Nestlé, ela saiu do negócio de leite. Poxa, mas como assim, né? Até outro dia tinha uma joint venture com a Fonterra lá da Nova Zelândia, maior produtor mundial. Enfim, mas negócio é negócio. Então a empresa caminha para aquilo que te dá rentabilidade, usando a tecnologia, usando o mundo digital e usando comunicação, sem dúvida. Bem, nosso tempo já acabou, foi rápido, dá para conversar muito mais, o que demonstra que eu tenho que te chamar mais aqui. Eu vou ver se lá amanhã eu combino com os meninos, porque é o outro lado do entrevistado. Ele é jogador de futebol, é bom jogador. Eu vou ver se amanhã eu consigo pegar o vídeo de um gol que ele fez e botar enquanto você está falando, só para eles verem. Eu acho que vai valer. Obrigado, Altair. Até a próxima. Obrigado, Edson. Foi um prazer. Obrigado, gente. Até amanhã tem mais. Tchau, tchau.